Fala aí, pessoal, tudo bem? Como muitas pessoas não estão conseguindo participar do nosso papo com o síndico, a gente decidiu fazer um vídeo explicando alguns itens que a gente discutiu lá, para que vocês possam consultar quando precisar, e também para ficar mais fácil para acessar para quem chega tarde, ou o horário não bate com o que eles precisam, ou porque realmente não conseguiu ir. Então eu separei em alguns tópicos o que a gente vai conversar hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre a Torre 26. Existe um chamado lá em aberto e foi de interesse dos moradores que estavam na reunião do Papo com o Síndico falar sobre esse item, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. A gente vai falar também sobre a individualização de água, porque é um tema que está surgindo bastante dúvida das pessoas. Então a gente falou, vamos conversar sobre isso, exatamente como funciona, porque essa primeira conta que vocês chegaram em suas casas não tem um código de barras. A gente vai falar sobre previsão orçamentária, melhorias para portaria e controle de acesso e também sobre a falta de água que acaba acontecendo aqui no nosso condomínio. Então fica ligado aí que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, ok? Então agora a gente vai discutir o primeiro tópico. Vamos falar um pouco sobre a questão da Torre 26. A questão da Torre 26 é o seguinte, eu vou fazer aparecer aqui na tela o mapa de interligações pluviais do nosso condomínio, tá? E aí eu vou plegar bem próximo mesmo, vou dar um zoom, na parte da Torre 26, onde tem uma caixa de conexão. Lá tem um problema, tem muitas caixas de conexões num lugar só. Ou seja, quando a água chega, ela tem pancadas de pressão de tantos lados que a água não consegue direcionar para a saída do condomínio. O que acontece? A água sobe, levanta a tampa e vai em direção à entrada da Torre 26. O que isso ocasiona? Todo mundo que está no térreo acaba ficando com água até quase a altura das tomadas. Piso, móveis, tudo que acontece lá acaba estragando. E aí a gente abriu um chamado para a tenda, ela veio aqui, fez 2 vistorias, uma com a equipe de manutenções e outra com o corpo de engenharia técnica, e aí eles prometeram para a gente que vamos ter uma solução disso até o dia 3. Após a tenda fazer essa primeira manutenção, como lá tem uma área de gramado em direção à saída do condomínio, lá no fundo, a gente vai fazer como um adicional um bolsão de água ali. Caso aconteça por alguma falha novamente e a tampa levante, ela vai ter um direcionamento não em direção à torre, mas sim em direção ao gramado lá embaixo, onde a gente tem a saída de água pluvial do condomínio, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o segundo tópico. O segundo tópico aqui da nossa lista é a individualização da água, né? Para isso eu peguei aqui uma lista que eu recebo da empresa com todos os consumos de todos os moradores, e eu vou falar um pouquinho sobre o meu. Eu acho que é o melhor exemplo a ser dado, porque eu não posso ficar falando informações sobre vocês. Eu sou do apartamento do bloco 33, apartamento 22. A minha conta de água neste mês deveria vir em R$ 128,20. Por que a gente fez a individualização de água? Quando a gente foi fazer a individualização a primeira vez, há um bom tempo atrás, eu fui um dos que votaram contra. Falei, não faz sentido a gente fazer individualização de água no condomínio se todo mundo paga a taxa mínima, né? Esse mês a nossa conta já veio acima do mínimo, ou seja, não veio 7.200 metros cúbicos, veio 7.300 e alguma coisa, eu vou conferir e depois passo para vocês na exatidão. Mas qual é o motivo de ser feita a individualização de água? Primeiro, o condomínio estava arcando todos os meses com quase R$7.000 de água de moradores. Ou seja, além de fazer o pagamento, vocês fazerem o pagamento do boleto condominial, já com a água incluso, a gente ainda tinha que tirar do condomínio R$7.000 para inteirar a conta de água no final do mês. Então esse foi um dos motivos. Qual o segundo motivo para a gente ter feito a individualização de água? Aquele que todo mundo já conhece. Cada um com a sua água, quem é inadimplente vai ter o corte de água após os avisos e todos os acordos que a gente fez dentro da Assembleia para que isso seja legal. Por que isso tem que ser feito? Porque se a gente tirasse a conta de água do conjunto condominial
e o morador pagasse a parte, ele apenas pagaria a água e ainda continuaria com a inadimplência. Então a negociação de inadimplência vai estar amarrada ao seu fornecimento de água também. Isso vai ajudar o condomínio a não gastar esses R$7.000 de caixa para ficar inteirando a conta de água todos os meses. Com isso, R$7.000 todos os meses, a gente tem o quê? R$84.000 ao ano. Dá para fazer muita melhoria para os moradores que estão há tempos mantendo suas contas em dia. Então a gente quer priorizar quem realmente está priorizando o condomínio também. Esse é um dos motivos mais importantes. E terceiro, Alan, mas eu pagava R$50 de água. Agora, no meu caso, vou pagar R$128. Por quê? Quando a gente tem uma individualização de água, ou a gente mora na rua, tudo é feito pela Sabesp, o que acontece? Geralmente, em alguns bairros onde as pessoas moravam, não era cobrada a taxa de esgoto. E a taxa de esgoto é exatamente igual à sua conta de água. Ou seja, desses R$128, eu só gastei 64 de água. O resto foi considerado esgoto. Okay? Então, prestem atenção na hora de fazer a leitura de vocês. E uma coisa muito importante. Tem alguns pontos do condomínio, não, do apartamento, que trazem, roubam água e a gente não percebe. Como eu posso falar sobre isso? Um dos pontos que a gente sabe que é o mais grave e que a gente menos percebe porque não faz barulho, é o ladrão da caixa acoplada do nosso banheiro. Dá para fazer um teste nele? Dá de duas formas. Uma, ou a gente fecha todos os dias o nosso registro que fica ao lado do chuveiro, e aí a gente percebe lá embaixo no relógio se teve consumo ou não. Ou um outro teste que é muito fácil para a caixa acoplada. Você levanta a tampa do seu vaso, pega um copinho descartável que você não vai usar mais, tira a água do vaso e não dá uma descarga. Se você deixar, 30 minutinhos e aquela água voltou ao nível normal, quer dizer que o ladrão da sua caixa acoplada está roubando a água do seu apartamento e você não está percebendo. Se você deixar os 30 minutos lá e ainda continuar seco, quer dizer que está tudo certo no seu apartamento e provavelmente o seu consumo não será mais alto. Mas fiquem ligados nisso e também sobre os banhos, tá? Eu acho que esse item ainda vai ter algumas dúvidas de alguns moradores. A primeira conta que chegou no apartamento de vocês sem código de barras, ela chegou, é só um demonstrativo, não vai ser cobrado. Vocês podem olhar lá no boleto condominial de fevereiro que a conta veio R$50 para todo mundo novamente, mas aí a partir de março, prestem atenção no consumo de vocês, porque vai ficar mais complicado para quem gasta muito, tá? Agora a gente vai chegar no assunto que fala sobre previsão orçamentária. A gente está trabalhando na previsão orçamentária mais ou menos há uns 4 meses, para 2019. Ela vai ser apresentada no dia 23 de março, se tudo der certo. A gente ainda vai confirmar essa data com a Smart e com vocês, mas a ideia é que seja no dia 23 de março, exatamente por ser um sábado e ter maior participação. Essa assembleia de início de ano é uma das mais importantes. Por quê? Porque ela primeiro vai ter uma descrição de tudo que gastamos em 2018, e isso é importante para quem gosta de acompanhar as contas, de saber para onde o dinheiro do condomínio foi, mas ela também vai apresentar algumas, não melhorias, a gente não vai fazer uma entrega de pacote de melhorias nesse ano, tá? Nessa primeira assembleia. A gente quer primeiro ajustar o nosso caixa, fazer uma previsão orçamentária limpa. Essa assembleia é grande, ela é demorada, então além de fazer a prestação de contas de 2018, apresentar o que vem para 2019, tem muita coisa a ser discutida nela, dúvidas de moradores com certeza vão surgir. As pessoas vão perguntar sobre o tapete da fase 2, né? A gente mandou nos grupos, mas eu vou colocar aqui nesse vídeo. Já foram comprados há 1 semana e meia mais ou menos, então agora é só uma questão de realmente esperar chegar. As pessoas vão perguntar, Alan, mas por que o nosso tapete demorou tanto para chegar? A questão é que quando a gente pegou a gestão, o caixa do nosso condomínio ele estava muito fraco. Então a gente não tinha, mesmo tendo a arrecadação por parte da fase 2, a gente não tinha esse valor no caixa destinado só para tapetes. Então a gente tem que fazer um trabalho de redução de custos, com material de limpeza, que a gente reduziu mais ou menos 50%, a gente reduziu a tarifa da Smart. Nos bancos, a gente é o condomínio administrado pela Smart com a taxa bancária mais baixa que existe. Então, Nova Zelândia 1 é o condomínio que conseguiu negociar melhor com os bancos a taxa de emissão de boletos. A gente reduziu gradativamente
a nossa despesa também com correio, e isso apresentou uma melhora para a gente no caixa. Há poucos dias a gente substituiu a compra de filtros, aquela água 20 litros para portaria, limpeza e salão de festas, por um filtro. Ou seja, a gente gastava mais ou menos R$130 por mês de água mineral, e a gente comprou um filtro por R$280 uma vez só, e aí a gente não precisa ficar com um custo anual de R$1.600 quase com água. Isso trouxe uma redução. Não é tão significativo a gente falar mês a mês, mas a gente tirando R$1.000 ao ano de uma despesa de água, R$6.000 ao ano com uma despesa de correio, R$5.000 com despesas bancárias, R$2.000 com despesas smart. Então você vê que esse 1.000 aqui, 2.000 ali, R$3.000 que a gente conseguiu em cada ponto do condomínio, a gente conseguiu fazer a compra dos tapetes da fase 2 sem ter que fazer um novo rateio. Isso foi bem importante pra gente, porque a partir desse 2019, toda a melhoria que for feita vai ser para o condomínio como um todo. Ou seja, não tem nenhuma melhoria na fase 2 que ainda esteja faltando, não tem nenhuma melhoria na fase 1 que foi avançada antes de o condomínio estar como um todo igual, tá? Então, participem da assembleia, vão lá, a gente vai fazer um resumo sobre a assembleia também, a gente vai discutir alguns pontos, a gente vai gravar alguns pontos aqui sobre a nossa assembleia também, mas eu peço que vocês participem mais para que tenham durante o ano menos dúvida do que está acontecendo. Basicamente a gente vai falar assim, ó, 2019 nós vamos fazer tudo isso aqui, o que vocês concordam, o que precisa ser mudado, qual é o primeiro item que a gente vai colocar na nossa lista, qual é o item que a gente acha que como um todo a gente pode deixar lá para o final de 2019, e aí a gente criar um quadro com metas. Ó, até julho tal coisa teria que estar pronta. Ficou pronto? Não, não ficou. Qual o motivo? Se a gente tinha um planejamento para isso acontecer. Então essa vai ser a ideia do condomínio daqui para frente. A gente ter um planejamento do que vai ser executado a longo prazo. Porque não adianta a gente falar que vai fazer uma coisa, depois muda de ideia, já gastou dinheiro, volta para consertar. A gente tem que parar de fazer isso aqui no condomínio. Porque agora a gente vai falar um pouco sobre melhorias para a portaria e controle de acesso. Esse é o primeiro item que a gente está planejando para 2019. Por quê? O nosso controle de acesso no condomínio é muito fraco. Ele não tem um sistema operacional que ajude os porteiros a identificar quem é morador e quem não é. Além disso, os portões tinham uma tendência a ficar abertos toda hora. A gente colocou algumas molas lá que a gente comprou como teste. São as mesmas molas que a gente vai instalar nas torres, a um custo muito bom. A gente conversou com alguns fornecedores para colocar essa mola nos portões e a média era mais ou menos R$400. A gente comprou as duas por 75 cada, né? Ficou R$150. E eu e o Adriano, que é o subsíndico, fizemos a instalação. Então reduzimos bastante o custo, conseguimos testar o produto para ver se é bom e se chegava mesmo, já que a gente comprou pela internet. E aí, assim que a gente fechar a assembleia, é o primeiro passo para as torres, a gente já colocar as molas, já que ela não precisa de nenhuma proteção, pode ficar no tempo. Para as torres, a gente tem um planejamento de que as melhorias fiquem protegidas. Então, a ideia que a gente vai colocar para vocês, moradores, é que as portas das torres tenham molas e abram somente com a chave por fora. Por dentro, a maçaneta vai ser livre, então a gente vai conseguir atender a uma exigência do Corpo de Bombeiros e também vai melhorar o controle de acesso nas torres, além de ter um controle de acesso na portaria, para entrar na torre somente quem tem a sua própria chave. A ideia, basicamente, no início vai ser essa, tá? Mas voltando ao foco, que é a portaria e o controle de acesso. Hoje a gente tem um tag que passa lá no portão e nem todo mundo tem. A gente estava com uma dificuldade de comprar isso, algumas pessoas queriam solicitar tag extra e a gente não estava conseguindo. A gente está discutindo com os fornecedores, a gente já consegue comprar tags, tá? Então, se alguém precisar, a gente vai precisar montar um volume, mas a gente consegue comprar tag extra. Mas a ideia é que a gente abandone a tag e passe para a biometria. Por quê? Primeiro que o dedo ninguém perde. E também o controle fica mais eficaz. Por quê? Se uma pessoa pega a minha tag e passa no portão, o porteiro me conhece porque sou o síndico. Mas ele conhece todo mundo que está aqui. Se aparecer lá um número de uma torre e apartamento, ele vai liberar? Vai.
a pessoa vai acabar entrando com uma tag. Já com a biometria não. Na hora do cadastro, no caso de biometria, é necessário ter foto do morador. Isso são coisas que a gente quer planejar, até porque a portaria ela precisa de uma expansão. Onde você vê ali o visor do porteiro, o certo é que ele chegue no mínimo até a grade. Por quê? Quando chega um visitante, como ele faz a abordagem para pegar um documento, para tirar uma foto se necessário? Hoje eles ainda não fazem esse procedimento. O visitante acaba entrando na clausura junto com o morador. E eu não tenho como separar que só o morador possa fazer o acesso no condomínio e o visitante não. Então isso é uma coisa que a gente quer melhorar. Até um aviso falando sobre isso, de ficar na clausura. Pessoal, ao lado direito do portão tem um passa-pizza ali. Quando vocês chegam no fim de semana, querem pegar uma pizza, alguma coisa do tipo, deem preferência para pegar as pizzas pelo passa-pizza. Por quê? Porque é uma segurança a mais para o morador, tá bom? A gente já fez isso no intuito de vocês não ter que avançar até o lado de fora do portão durante a noite para retirar um material. Assim, a segurança de vocês é maior, o porteiro também fica mais centrado só na parte de carros, que é um assunto que a gente também vai falar. A gente vai falar agora sobre esse controle de acesso para carros. Esse controle de acesso vai ser um dos últimos itens. Por quê? Primeiro que ele é um pouco mais caro. A gente vai ter que ter levantamento de caixa. Então a gente primeiro vai fazer um plano que chama plano diretor. Quando você faz um plano diretor para um condomínio, você coloca todas as melhorias e o tempo que ela precisa ser feita. Assim a gente evita de ficar fazendo rateio para tudo que a gente tem que comprar. A ideia da nossa gestão e fazendo o ajuste da previsão orçamentária é que o condomínio pare de gastar dinheiro que não estava previsto para pagar alguma coisa, como foi o caso da conta de água. Então a gente vai tentar encaixar tudo dentro da nossa previsão para evitar de ficar fazendo rateio para as próximas melhorias, tá? A ideia é que as melhorias venham aos poucos, mas continuamente, e aí com um plano de melhorias. Se a gente colocar a biometria, tem um aparelho que faz a leitura de biometria até 5.000 pessoas. Se a gente, na hora de fazer a compra do aparelho para biometria, em vez de comprar um de 5, colocar um de 10, compre ele com um pouco mais de capacidade, para no futuro, quando a gente for fazer o controle de acesso para os veículos, a gente use o mesmo aparelho. Isso vai reduzir o custo de instalação a longo prazo. Ou seja, a gente compra um primeiro aparelho, quando for comprar o segundo a gente não compra, a gente consegue reutilizar o que a gente já tem. E aí é uma melhoria mais inteligente, tá? Mas aí vocês vão ver, eu vou colocar por aqui um mapinha. A ideia é que lá fora, antes do nosso portão, a gente tenha duas cancelas. Uma próxima à entrada, né, quem está vindo para entrar no condomínio, e uma fazendo o fechamento da nossa calçada próximo ao ponto de ônibus. Por quê? Porque só vai sair do condomínio quem tiver na mão certa, só entra no condomínio quem tiver na mão certa, não vai ter como abrir a cancela por fora, tá bom? E o nosso último assunto são as bombas das caixas d'água. No nosso condomínio tem ao todo 9 bombas. 6 são bombas de caixa d'água, ou seja, em cada caixa d'água que vocês veem aqui do condomínio, nós temos 2 bombas. A gente tem 2 bombas de combate a incêndio, que na verdade é uma bomba jockey, que ela mantém toda a rede pressurizada, e a bomba de incêndio em si. E além dessas 6 de caixa d'água, 2 jockey, a gente tem uma que fica fazendo a nossa retirada de esgoto. Ou seja, no total são 9 bombas. Quando a gente começou a gestão, em julho, foi em julho, a gente tinha 2 bombas funcionando no condomínio, dessas 6 para caixa d'água, ou seja, só 2 funcionam. E aí, durante um pouquinho de tempo de gestão, a gente conseguiu reativar sem custo nenhum a bomba do Castelo 3, mas ela tinha um problema de comando, ou seja, todo dia alguém tinha que ir lá manualmente e fazer a ligação dela. Mesmo assim, a gente manteve todo esse tempo funcionando através disso, só que ela tem um problema de disjuntores, ou seja, passa alguns dias e aí ela começa a apresentar alguma falha, ou por temperatura ou qualquer outro sinal estranho. Então a gente falou, vamos ter que contratar uma empresa para fazer manutenção disso. Não é uma manutenção barata, e isso entra também num caso que a gente estava falando sobre a individualização. Quando você tem a conta individual, todo o custo de manutenção da rua é feita pela Sabesp. Quando é no condomínio, como a gente faz a manutenção? É um dos motivos para a gente estar individualizando também. Mas vamos voltar para as bombas. E aí, só 2 funcionavam. Agora a gente conseguiu acionar o Castelo 2. Ou seja, então agora a gente tem 3 bombas no condomínio que funcionam.
mas a gente precisa fazer a manutenção de todas, mesmo que seja uma manutenção gradativa. Voltamos lá, planejamento e tempo. Mesmo assim, a gente vai ter que fazer, e é por isso que em alguns dias acabam acontecendo esses problemas de faltou água durante alguns minutos. A gente vai lá e tem que ativar a bomba novamente para vocês, tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, se quiser mandar um comentário, alguma coisa que precisa ajustar, Alan, fala um pouco mais sobre tal assunto, a gente volta aqui, faz um novo vídeo, faz um novo papo com o síndico e vai inteirando aí vocês do que está acontecendo dentro do nosso Nova Zelândia, tá bom? Nosso segundo tópico aqui na lista é falar sobre a individualização da água. Então eu vou pegar aqui a minha própria conta para a gente poder falar um pouquinho. Espera aí que eu vou achar ela, né? Faz parte disso. Só um minuto. Vamos gravar isso aí.